Saber Direito desta semana, o tema é Direito Constitucional. No curso vai ser abordada a teoria geral dos direitos fundamentais. São temas os direitos à vida, à liberdade, à privacidade e à igualdade. As aulas são com o professor Theo Rocha. Olá, meu nome é Theo, sou professor, sou advogado, especialista em Direito Público e em Direito do Trabalho e hoje estamos aqui no programa Saber Direito, da TV Justiça, para falarmos sobre direitos fundamentais na visão do Supremo Tribunal Federal. Nessa primeira aula, nós iremos falar sobre teoria geral dos direitos fundamentais, abarcando os aspectos principais e conceituais sobre direitos fundamentais, abrangendo eficácia dos direitos fundamentais, as dimensões subjetivas e objetivas, gerações dos direitos e todos os aspectos iniciais que são necessários para nós podermos iniciar a leitura da jurisprudência do STF. Então, conto com vocês nessas aulas e vamos começar. Quando a gente fala de direitos fundamentais, nós estamos falando daqueles direitos essenciais à própria dignidade da pessoa humana. Não há um consenso doutrinário sobre o conceito de direitos fundamentais. É um assunto muito pretensioso, é um conceito muito pretensioso de se definir. Então, os direitos fundamentais, a gente pode, uma visão geral, definir de forma com risco de errar, no sentido de que é aqueles direitos essenciais à valorização da dignidade da pessoa humana. Por que eu estou falando com risco de errar? Porque os direitos fundamentais também não se aplicam só às pessoas físicas, mas também às pessoas jurídicas. Então, quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, a gente está se referindo às pessoas físicas, mas não só a elas se aplicam os direitos fundamentais, como também para as pessoas jurídicas. E aí, nesse ponto, a gente tem que entender que a tutela dos direitos fundamentais ela é necessária para o desenvolvimento da humanidade como um todo. A gente não consegue conceber uma humanidade, um desenvolvimento saudável da humanidade, uma sociedade saudável, sem que sejam garantidos primeiro os direitos fundamentais. E aqui eu falo de direitos fundamentais de todas as gerações, tanto as primeiras, segunda, terceira, até quarta ou quinta gerações, como querem alguns doutrinadores. Por essa razão, os direitos fundamentais eles devem ser consagrados em um âmbito de um instrumento jurídico que tem força cogente em relação a todos os demais instrumentos jurídicos. Aqui, no nosso caso brasileiro, os direitos fundamentais eles estão previstos na Constituição Federal. E, além disso, eles passam por um rito de aprovação semelhante ao das emendas constitucionais, caso haja alteração. É importante destacar também que os direitos fundamentais eles podem ser alterados. Tem um ditado que, um pensamento do cotidiano no sentido que os direitos fundamentais não poderiam ser alterados, mas esse raciocínio é incorreto. O que, na verdade, não pode é a abolição do seu núcleo essencial. Ou então você fazer uma alteração em que o núcleo essencial do direito fundamental acaba se esvaziando. Então, a alteração ela é positiva, no sentido de você dar maior efetividade aos direitos fundamentais. Mas você não pode abolir, extinguir, excluir aquele núcleo essencial dos direitos. Ok? E aqui a gente verifica essa ideia, esse raciocínio no próprio preâmbulo da Constituição, que ele vai dizer: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Só no preâmbulo da Constituição Federal, então, nós já encontramos a maior parte dos direitos que são positivados dentro da própria Constituição Federal. Aqui nós temos liberdade, nós temos segurança no sentido de segurança jurídica, de bem-estar no sentido de direitos sociais, desenvolvimento tanto econômico quanto desenvolvimento socioeconômico, a igualdade no sentido formal e material e a justiça como um valor de justiça social. Ok? E aqui, nesse ponto, é importante a gente falar sobre fundamentalidade material e fundamentalidade formal.
Os direitos fundamentais, eles são fundamentais no ponto de vista material, no sentido que o seu núcleo, o seu conteúdo é essencial para o desenvolvimento da vida humana. Então, quando a gente fala de direito à liberdade, por que a liberdade é importante? Uma sociedade que é escrava dos seus próprios pensamentos, ou então uma sociedade que é escrava da sua fala, escrava da sua liberdade de locomoção, não consegue se desenvolver. Então, a liberdade, ela se torna tem um conteúdo em si muito importante para o desenvolvimento da dignidade da pessoa humana. E em relação à fundamentalidade formal, está relacionada aos aspectos procedimentais para sua inclusão no texto constitucional. A fundamentalidade formal está relacionada à dimensão objetiva que nós já vamos verificar daqui a pouco. A fundamentalidade formal, nesse sentido, então, é a sua positivação num texto que tem maior força jurídica dentro do sistema. De todo o ordenamento jurídico, os direitos fundamentais estão lá no ápice, dentro da Carta Magna, dentro da Constituição Federal de 88. E aí vem uma distinção importante sobre direitos humanos e direitos fundamentais. Olha só, não há consenso na doutrina sobre a existência dessa diferenciação. Na verdade, quando tem uma diferenciação no âmbito doutrinário, normalmente eles citam, os direitos humanos são aqueles direitos essenciais à vida humana, mas só que estão previstos nos tratados internacionais. Os direitos fundamentais, por sua vez, são aqueles essenciais à vida humana que estão previstos na Constituição Federal de 88. Só que essa diferenciação ela é muito simplista e acaba não diferenciando de forma concreta o conteúdo dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. É dizer, o conteúdo é o mesmo, o que vai diferenciar é onde eles estão previstos. Um está previsto nos tratados internacionais e o outro previsto na própria Constituição Federal. Então, nesse ponto, não há uma diferenciação muito clara em relação ao conteúdo dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Agora, nas lições do André Ramos Carvalho, ele vai nos dizer o seguinte, beleza, temos essas diferenciações, mas só que também temos algumas aproximidades entre esses dois conceitos. Por exemplo, lá na Constituição Federal, no artigo 5º, no parágrafo 3º, ele vai dizer sobre um rito especial para aprovação de tratados internacionais sobre direitos humanos. Como funciona isso? Os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa por 2 turnos e 3/5 dos votos dos parlamentares, eles terão eficácia, força de emenda constitucional. Então, veja, são direitos humanos que estão sendo equiparados a direitos fundamentais. Porque se ele tiver força de emenda constitucional, ou seja, tem força própria da Constituição, e os direitos fundamentais já possuem essa força, então eles se igualam. Então, nesse caso, não haveria diferenciação, na verdade, aproximação. E é importante destacar esse ponto sobre os tratados internacionais. Olha só, quando o tratado internacional, por si só, ele ingressa no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, ele não possui uma força de Constituição, ele não possui uma força equiparada a uma emenda constitucional. Ele só vai possuir essa força se ele for aprovado neste rito previsto aqui no parágrafo 3º do artigo 5º e se tratar de direitos humanos. Se ele for um tratado internacional de direitos humanos que não foi aprovado de acordo com esse rito, ele não vai ter força de emenda constitucional. Mas aí você me pergunta, tá, mas aí ele é um direito humano, ele é aprovado ele foi sancionado e ele não tem força de emenda constitucional? Então, poderia uma lei infraconstitucional contrariar o tratado internacional que foi incorporado no nosso ordenamento? Bom, eu te falo, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os tratados internacionais de direitos humanos não aprovados de acordo com o rito do parágrafo 3º do artigo 5º, eles possuem a chamada força de norma supralegal. Ou seja, estão acima da lei, mas abaixo da Constituição. E agora a gente tem uma situação peculiar. A gente pode classificar os tratados internacionais em 3 categorias. Uma categoria em que o tratado internacional ele versa sobre direitos humanos e é aprovado de acordo com o rito
das emendas constitucionais, que está previsto aqui no parágrafo 3º do artigo 5º, ou seja, 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos votos. Nesse caso, as normas, os dispositivos previstos nesse tratado internacional, ele terá força constitucional, será equiparado a uma emenda constitucional. Por outro lado, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, que foi aprovado por rito diverso, ou seja, por rito diferente daquele previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, ele será equiparado, ou na verdade não vai ser equiparado, ele terá uma força de norma supralegal. Ele vai estar acima das leis infraconstitucionais, mas abaixo da Constituição. E cria uma situação bem peculiar, porque a gente tem o Pacto de São José da Costa Rica, que diz que o depositário infiel não pode ser preso. E a Constituição Federal, lá dentro do artigo 5º, fala que é cabível a prisão do depositário infiel. Como é que fica? Porque, por um lado, a norma supralegal, que seria o Código de Processo Civil, ele regulava essa prisão, né? Antes de ser alterado pelo novo Código de Processo Civil de 2015, ele regulava essa situação do depositário infiel, ou melhor, da sua prisão. E, de acordo com a Constituição Federal, essa prisão era válida. Mas aí veio o Pacto de São José da Costa Rica e falou, não é possível mais. Então, aqui a gente tem uma harmonização da interpretação desses dispositivos. Então, por um lado, a Constituição vai falar que é cabível, mas só que, posteriormente, o Pacto de São José da Costa Rica diz que não é, foi aprovado como emenda constitucional e vai ter força de Constituição. Então, qualquer lei infraconstitucional que tiver contrária a esse normativo dentro do Tratado Internacional, não se aplica mais, estão revogados. E aí temos a última categoria, que são os tratados internacionais que versam sobre qualquer outra matéria. Esses tratados, quando eles ingressam no nosso ordenamento jurídico, via de regra, têm força de lei infraconstitucional, uma lei ordinária, comum. Ok? Passando aqui, o outro ponto de aproximação citado pelo autor André de Carvalho Ramos, é sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil aderiu à jurisdição dessa corte. Então, caso haja violação de direitos previstos, né, o Brasil se obrigou a proteger esses direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Se houver violação desses direitos ali previstos, o Brasil se submete à Corte Interamericana. Ok? Então, essas são as aproximações entre os direitos humanos e direitos fundamentais. Pelo conteúdo em si, você não consegue diferenciá-los, mas você consegue aproximá-los através do rito previsto no parágrafo 3º do artigo 5º e através da submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Beleza? Vamos falar agora sobre gerações, ou também chamado de dimensões dos direitos fundamentais. Olha só, as gerações, elas representam momentos históricos em que o raciocínio e a consolidação desses direitos foram inaugurados, foram estampados nos respectivos diplomas dos países. Aqui a gente lembra sempre o lema da Revolução Francesa relativo à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Esses 3 lemas, eles lembram, ou melhor, eles representam as 3 principais dimensões dos direitos fundamentais. Veja que eu falei dimensões. A doutrina, ela diverge sobre a nomenclatura correta a ser utilizada, se seria geração ou dimensão. Na verdade, a maioria da doutrina fala que dimensão seria o conceito mais adequado, a nomenclatura mais adequada para tratar sobre esse assunto, no sentido de que geração leva a ideia de que uma geração sucede a outra. E quando ocorre essa sucessão, a anterior seria excluída. O que não é o que acontece aqui. O que acontece aqui é que uma geração complementa a outra.
quando a gente fala de direitos de primeira geração ou primeira dimensão, você só consegue exercê-los plenamente quando você tem garantido os direitos de segunda geração. Então, geração e dimensão, para nós, não faz muita diferença. É apenas nomenclatura. Aqui nós utilizaremos a palavra geração, porque é o que a doutrina majoritária utiliza. Beleza? Então, direitos de primeira geração seriam aqueles em que representam as liberdades negativas. São aqueles direitos civis e políticos clássicos, como liberdade de locomoção, liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de reunião, direitos políticos, direitos ligados à cidadania, direito de participar da vida política do Estado, o direito de voto, plebiscito, referendo. São esses direitos, os direitos clássicos, as liberdades negativas clássicas. Então, quando a gente fala sobre direitos de primeira geração, estamos falando das liberdades no seu sentido literal. Liberdade no sentido que você pensa na sua cabeça assim que você olha a palavra liberdade. Eu sou livre. Autonomia da vontade. Pronto. Autodeterminação. Eu que escolho como vai ser a minha vida. Os direitos de primeira geração são chamados de liberdades negativas justamente porque requerem, exigem do Estado a não interferência. Veja, negativo. Não interfira na minha liberdade. Porque se você interferir na minha liberdade, eu não sou livre. Obviamente que quando a gente fala de autonomia da vontade, você não tem uma autonomia desregrada. Uma autonomia não é arbitrariedade. A arbitrariedade é quando você não tem limites. A autonomia é você exercer seu direito de liberdade respeitando o direito de liberdade do outro. Como diz a filosofia do cotidiano, a sua liberdade termina quando a minha começa. Então, os direitos de primeira geração representam justamente esses direitos civis, ligados à propriedade, ligados à liberdade, ligados à própria vida humana, como a gente já vai ver daqui a pouco, ok? Agora, já os direitos de segunda geração estão ligados aos direitos sociais, aos direitos econômicos e culturais. Veja, os direitos de primeira geração, a gente fala para o Estado, não interfira, me deixe livre. Agora, para os direitos de segunda geração, nós falamos, Estado, por favor, eu preciso da sua ajuda, porque sozinho eu não consigo exercer esse direito. Me dá um exemplo aí, professor. Direito à saúde. Como é que uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, mal possui renda para se alimentar, por sinal, direito à alimentação também é um direito social, como é que essa pessoa que mal tem condições de se alimentar vai conseguir pagar um plano de saúde? Vai conseguir pagar uma consulta ao médico? Nessas hipóteses, a gente fala que são liberdades positivas. Ou seja, eu continuo livre. Não é uma sucessão, lembra? Não é uma sucessão. Uma geração não sucede a outra. Complementa. Eu continuo livre. Mas só que eu não consigo exercer minha liberdade plenamente porque eu tenho algumas restrições de ordem social. Às vezes eu faço parte de um grupo vulnerável que sempre andou às margens da lei. Ou melhor, sempre olhou às margens, sempre andou às margens do olhar do Estado. O Estado só faz política pública para um determinado grupo, para outro ele exclui. Como é que eu vou exercer minha liberdade plenamente? Se eu não tenho acesso a bens, não tenho acesso a direitos? Lá no artigo 6º, ele fala, são direitos sociais, e elenca um monte. Transporte, moradia, alimentação, trabalho. Uai, como é que eu vou conseguir trabalho se não temos uma economia forte, se não temos uma economia que propicia a geração de empregos? Então, por isso que nesses casos,
nós não conseguimos, por si só, exercer nossos direitos. Nós precisamos da intervenção do Estado. Intervenção do Estado em que sentido? No sentido de efetivar os direitos que eu preciso. Beleza? E aí temos agora os direitos de terceira geração. Esses direitos de terceira geração, eles extrapolam um pouco aquilo que a gente chama de direito individual. Direito individual no sentido de direito que o próprio indivíduo pode exigir ou então pode praticar sozinho. Porque quando a gente fala de direito de primeira geração, eu pratico sozinho. Direito de segunda geração, eu preciso da ajuda do Estado. Agora, os direitos de terceira geração, a pegada é diferente. O direito de terceira geração está ligado àquela noção de direito difuso e coletivo. Extrapola o eu. Agora nós estamos vendo o conjunto. Me dá um exemplo aí, professor. Vamos lá. O direito ao meio ambiente equilibrado é um direito de terceira geração. Aí você vai me perguntar, por quê? O direito ao meio ambiente equilibrado é benéfico só para você? Ou se eu manter o meio ambiente, né, tranquilo, sem desmatamento, respeitando a fauna e a flora, isso vai ser bom só para você ou vai ser bom para mim também? Eu acredito que você respondeu para todos, não só para nós dois. Então, nesse caso, o direito de terceira geração, ele extrapola o eu e atinge todos. Outros exemplos de direito de terceira geração, os direitos relativos à proteção das pessoas com deficiência, os direitos relacionados ao progresso da humanidade, no sentido de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento socioeconômico, no direito à qualidade de vida. Daqui a pouco a gente vai ver sobre o direito à vida, a gente vê. Não basta estar vivo, é preciso ter uma vida digna. Então o direito à qualidade de vida é essencial também. E o direito ao consumidor. O direito ao consumidor. E aí, alguns doutrinadores, como Paulo Bonavides, eles extrapolam um pouco dessa questão dos direitos de primeira, segunda e terceira geração e vai para a quarta e quinta geração. Como não há um consenso doutrinário sobre isso, se existiria ou não um direito de quarta ou quinta dimensão, eu vou me manter aqui na quarta, que também é encabeçado por Norberto Bobbio. Ele vai dizer que os direitos de quarta dimensão estaria relacionada à universalização do direito no campo institucional, no campo da própria estrutura do Estado. Como eu falei, não é consenso. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal e professor Gilmar Mendes, ele fala que esses direitos de quarta e quinta geração, na verdade, são decorrências lógicas dos direitos de primeira, segunda e terceira. Então, não seria classificações novas. Seria, na verdade, em complementação das demais, decorrente da própria evolução da sociedade. Mas vamos colocar aqui o que o Norberto Bobbio fala, que os direitos de quarta dimensão abrangeriam o direito à democracia, o direito à informação, ao pluralismo e à bioética. A bioética. Nós daqui a pouco vamos ver também um assunto ligado diretamente à bioética. O respeito à vida, principalmente à vida humana, principalmente no que tange aos tratamentos e procedimentos médicos. O que é permitido, o que é proibido. Temos que ter limites, ok? Passando agora para outro assunto, né, eu falei que gerações de dimensões são sinônimos para fins desse estudo. Mas agora eu quero dar outra classificação que parece, mas não é igual, que são as dimensões objetivas e subjetivas dos direitos fundamentais. Quando a gente fala de dimensões subjetivas, nós estamos falando da dimensão do direito fundamental que me permite exigir do outro o respeito. Na dimensão subjetiva, o indivíduo ele pode exigir tanto uma atuação
quanto uma abstenção. E se for violado, a reparação. Princípio da reparação integral. Está previsto lá na Constituição Federal. Nós vamos ver também quando adentrarmos no assunto vida privada e intimidade. Já a dimensão objetiva, ela se refere ao ordenamento jurídico como um todo. É o que alguns doutrinadores chamam de eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Em que sentido? Os direitos fundamentais, eles irradiam seus efeitos para todo o ordenamento jurídico. De forma que não vai ter nenhuma lei, nenhum decreto, nenhuma portaria, nenhum ato normativo que possa ser contrário aos direitos fundamentais. Decorre da fundamentalidade formal, que eu me referi agora há pouco. Ele não está no ápice da Constituição? A Constituição não é a norma mais poderosa, que tem maior força dentro do ordenamento jurídico? Então, a eficácia dos direitos fundamentais irradiam por todo o ordenamento. E mais do que isso, também a eficácia dos direitos fundamentais se irradiam para o processo de elaboração de leis, elaboração de decretos, elaboração de emendas constitucionais. Mais uma vez, a garantia dos direitos fundamentais é considerada uma cláusula pétrea. Não podemos ter nenhuma emenda constitucional tendente a abolir. Basta tender a abolir, é suficiente para a sua invalidação. Então, dimensão subjetiva é a capacidade do eu poder exigir o respeito ao meu direito fundamental. E a dimensão objetiva seria a capacidade, ou melhor, o poder que os direitos fundamentais têm de irradiar seus efeitos por todo o ordenamento jurídico, inclusive para todos os poderes, na atuação, no exercício das suas funções, né? Temos outra classificação que se chama eficácia dos direitos fundamentais. E aqui, a clássica classificação coloca a eficácia, classifica como eficácia horizontal e eficácia vertical. Quando a doutrina dos direitos fundamentais foi criada, ela foi criada com base na ideia de que o Estado tem muito poder e o indivíduo tem pouco. Então, nesse sentido, o Estado sempre vai estar acima e o indivíduo particular sempre abaixo. Então, os direitos fundamentais serviram como limite ao Estado. Por sinal, a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. O que significa isso? Que o Brasil, por si só, ele tem que respeitar o ordenamento jurídico para o qual ele está limitado. O poder não é ilimitado. Acabou essa ideia de Estado soberano. Todo governante, todo parlamentar, ele deve seguir o que está na Constituição. E os direitos fundamentais exercem um papel importante. Eles limitam o poder do Estado sobre o indivíduo. Não só o Estado sobre o Estado, mas o Estado sobre o indivíduo. Então, quando a gente fala de eficácia vertical, ela tem esse nome justamente por causa disso, que em uma ponta vai estar o Estado e na outra o indivíduo, é vertical. Então, quando a gente fala de eficácia vertical dos direitos fundamentais, estamos querendo dizer que os direitos fundamentais se aplicam às relações entre Estado e particular. Agora, nós temos também a eficácia horizontal. Passada essa evolução de que os direitos fundamentais servem para limitar o Estado, percebeu-se que não era suficiente. Percebeu-se que nas relações privadas também há violação de direitos fundamentais. No âmbito contratual, no âmbito das relações familiares. A gente tem que lembrar que o direito da criança e do adolescente, que é um direito de terceira geração, eles são violados todos os dias no Brasil. Crianças que são deixadas na rua, crianças que não têm acesso à educação, crianças que não têm acesso ao saneamento básico. Não só as crianças, como seus familiares também.
Mas quando a gente fala de saúde, educação, saneamento básico, nós ainda estamos na eficácia vertical. Mas quando a gente fala de uma relação familiar abusiva, em que o pai espanca o filho, a mãe espanca o filho, aí nós já estamos falando de uma relação privada, uma relação familiar. E o Estado deve interferir. Quando a gente fala de uma relação contratual, nós vimos o direito do consumidor é um direito de terceira geração. Imagine a empresa poderosa, tem muitos meios para se defender, muitos meios para provar que o que fez é correto, e nem sempre é. E temos o hipossuficiente, o consumidor, aquele que mal sabe ler, aquele que comprou o produto porque disseram que era bom. Ele não entende nada que está escrito ali nas especificações técnicas, mas a empresa entende. A empresa possui todos os técnicos necessários para relatar o que aconteceu naquele aparelho que ele comprou. A empresa tem a sua assessoria jurídica para caso tenha algum problema no aparelho, poder acionar. O hipossuficiente não. O hipossuficiente vai ter a defensoria pública. Então veja que nas relações privadas há essa possibilidade de violação do direito. Então, por isso que a eficácia horizontal, ela parte dessa percepção, que os direitos fundamentais não devem limitar apenas a atuação do Estado, como também a atuação do particular. E eu estou dando um exemplo de direito do consumidor, mas em relação entre iguais também há violação dos direitos fundamentais. Contrato de locação. Você fez um contrato de locação, vocês são iguais, não há discrepância, não há hipossuficiência. Antes de encerrar o contrato de locação, por prazo determinado, te põe para fora, sem indenização, sem nada. Espera aí, eu tenho 3 filhos, para onde eu vou? Se vira. E o direito à moradia? Onde que fica? O direito à propriedade? Lógico, ele não tem a propriedade, ele vai ter ali o uso e gozo do bem por conta de um contrato de locação. Mas como é que fica essa família? A assistência aos desamparados? Então veja que as relações particulares também podem ser afetadas por violações de direitos fundamentais. E aqui temos uma terceira classificação que não é unânime, mas alguns doutrinadores colocam, que é a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. E aí a eficácia diagonal se referiria justamente a essas relações que tem uma parte que tem muito poder, um particular que tem muito poder e o outro que não tem. Aqui eu já dei um exemplo, direito do consumidor. Temos o consumidor e o fornecedor. O fornecedor tem todos os meios necessários para se defender, conhece o produto, sabe de tudo. E o consumidor, muitas vezes, sabe de nada. Outro exemplo, o empregado e o empregador. Relação trabalhista, vínculo empregatício. Temos um empregador que tem muito poder, tem controle sobre a direção da empresa, ele que tem controle sobre os controles de ponto, sobre quanto o empregado recebe, sobre as férias dele, sobre os feriados e sobre os intervalos. Esses todos são direitos sociais do trabalhador, mas quem controla é o empregador. As férias só podem ser tiradas quando for conveniente ao empregador, no período concessivo, dentro do período concessivo. Mas você não pode, você como empregado, chegar no seu empregador e falar, eu vou tirar 30 dias de férias hoje. Mas calma aí, eu nem me preparei, o empregador vai falar. Você não tem esse direito. Fica a critério da empresa. Ok? Então, nessas relações em que tem uma parte com muito poder, um particular com muito poder e um particular sem muitos poderes, estaria então uma eficácia diagonal. Como eu disse, não é uma classificação unânime. Normalmente, para aqueles que não adotam essa classificação, insere essa relação na eficácia horizontal. Beleza? Vamos para o próximo. E aqui nós temos um julgado que eu trouxe do Supremo Tribunal Federal relativo às associações. O caso era o seguinte, a pessoa
era associada e foi excluída da associação. O problema é que quando ela é excluída da associação, ela perde uma série de direitos e prerrogativas que tinha previsto. Direitos que foram conquistados com o tempo. E ele foi excluído. O Supremo Tribunal Federal falou que nessa hipótese aqui, não é que ele não pode ser excluído, ele pode, mas só que tem que garantir o devido processo legal. Um direito fundamental previsto no artigo 5º. Veja, é uma relação entre particulares, não há hipossuficiência, não há presença do Estado, mas o Supremo Tribunal Federal falou. Na relação entre particulares também se aplicam os direitos fundamentais. E nessa hipótese dos assegurados, ou melhor, dos associados, nessa situação em que houve a exclusão sem a garantia da ampla defesa e do contraditório, é devido o devido processo legal. E aqui ele vai dizer, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele chancela essa ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E aqui ele vai continuar dizendo que a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem aos particulares, no âmbito de suas relações privadas em tema de liberdades fundamentais. Ele encerra o julgado informando justamente essa inconstitucionalidade da medida da associação. Ok? E aqui eu trouxe outro julgado relativo à União Brasileira de Compositores. É a mesma ideia. Os associados eram compositores associados à União Brasileira de Compositores e, por conta disso, eles teriam acesso aos lucros decorrentes dos direitos autorais, que são compositores. Aquilo que eles produziam tinham direito ao lucro de acordo com o que a associação, que a União Brasileira de Compositores, definia. E a pessoa foi excluída. Não foi garantido um processo, não foi garantido a ampla defesa e o contraditório. E nesse caso, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal falou que era inconstitucional essa medida e que o requerente, né, o impetrante, no caso, o recorrente, ele teria direito à ampla defesa e o contraditório, antes de ser excluído. Vamos para as características agora? Características dos direitos fundamentais. E aqui eu vou tomar por base o livro da professora Natália Masson, de Direito Constitucional, chamado Manual de Direito Constitucional, da editora Juspódio. Primeira característica, universalidade. A universalidade ela tem como ideia principal que os direitos fundamentais se aplicam a todos indistintamente. É universal. A universalidade no âmbito dos direitos humanos, ela encontra uma barreira relacionada à cultura de cada povo. Aqui no Brasil pode também ter uma barreira nesse sentido, porque o Brasil tem dimensões continentais. Mas a ideia é que os direitos fundamentais devem ser aplicados a todos. Eu citei os direitos humanos, né? Pois é, os direitos humanos, ele tem essa barreira, porque em determinados países, aquilo que está previsto nos tratados internacionais de direitos humanos, não tem qualquer cogitação de ser aplicado. Então vamos ver, alguns países de matriz africana, algumas tribos, na verdade, de matriz africana, elas cortam, né, fazem operações, verdadeiras operações cirúrgicas nos órgãos femininos das mulheres, para que elas não possam sentir prazer no ato sexual. O ato sexual teria então a função apenas de reproduzir. Ou então só o homem tem o direito de sentir prazer. Recentemente, na Arábia Saudita, foi conferido o direito das mulheres para dirigir, né, para habilitação para dirigir veículos automotores. Veja que é coisa recente, mas antes não podia. Mulher não tinha essa liberdade. Afeta diretamente a liberdade de locomoção, o direito à propriedade de ter um veículo. Então veja que tem os aspectos culturais que às vezes os direitos humanos encontram essas barreiras. E aí cabe aos órgãos internacionais
adotar as sanções, as medidas possíveis para que seja efetivamente implantadas essas ideias de direitos humanos universais. Ok? Outra característica, historicidade. Os direitos fundamentais, por si só, eles possuem uma carga histórica muito grande. Então, a sua análise, a sua evolução, a sua interpretação deve levar em consideração o momento histórico que ele foi criado, o momento histórico que o seu ideal foi implantado, foi consolidado. Então, a característica da historicidade pede para que o intérprete, basicamente, para que o intérprete, o aplicador do direito e também aquele que vai criar o direito, leve em consideração a historicidade desse direito, o porquê que ele existe, né? Ou melhor, quando que ele foi criado e naquela época o porquê que ele foi criado. Essa é a ideia da historicidade. Indivisibilidade. Os direitos fundamentais formam um sistema harmônico, coerente e indissociável. É como eu falei lá nas gerações, não é uma sucessão de direitos, é uma complementaridade de direitos. Você só consegue exercer os direitos de primeira geração quando você exerce os direitos de segunda geração. Quando você tem garantido os direitos de segunda geração. E os de terceira também. Ok? Outra característica, imprescritibilidade e inalienabilidade. Olha só, quando a gente fala de imprescritibilidade, nós estamos falando da perda do direito pelo decurso do tempo. Ou melhor, prescritibilidade que fala isso, né? A imprescritibilidade seria você não perder o direito com o decurso do tempo. Imagine que situação bizarra seria eu não exercer meu direito de manifestação de pensamento por alguns anos, fiquei recluso em casa, pandemia, olha aí, fiquei muito tempo em casa, não me manifestei, sozinho, eu vou falar para quê? Imagine que se tivesse uma lei que falasse, se você passar 6 meses sem manifestar seu pensamento, você não pode mais, prescreveu. Não tem como, né? Não tem como. Então, ainda que você não exerça seu direito em determinado período, você não vai perder ele pelo decurso do tempo. Os direitos fundamentais são imprescritíveis. Você pode exercer a qualquer momento. Agora, um ponto importante diz respeito à reparação. A reparação por violação de direitos fundamentais, principalmente daqueles que formam os chamados direitos de personalidade, essa reparação é sujeita à prescrição. Não tenha dúvidas. E aí, de acordo com o Código Civil. Mas o exercício dos direitos fundamentais em si não prescreve. Já a inalienabilidade diz respeito ao ato de alienação, entendido como qualquer ato que promova a transferência de propriedade, um negócio jurídico, que aqui a gente vai citar como, por exemplo, a compra e venda, a permuta, a locação. Não é possível você alienar os seus direitos fundamentais. Mas agora tem outra característica que eu preciso chamar a atenção, que é em relação à relatividade. Os direitos fundamentais eles não são absolutos. Eles podem sofrer restrição. Podem sofrer restrição de ordem legal, podem sofrer restrição de ordem constitucional e podem sofrer restrição pela própria vontade do particular. A gente sempre fala, os direitos fundamentais, como direitos de personalidade, são irrenunciáveis. Então, por exemplo, se você está numa relação de emprego, você tem garantido o direito ao aviso prévio, o direito a férias. E aí, no ato, você chega lá no empregador e fala, não quero mais ter o aviso prévio. O empregador vai achar o quê? Bom ou ruim? Vai achar bom. Mas só que você pode renunciar? Ah, mas vai diminuir minha verba rescisória, mas eu ainda vou receber. Mas você não pode renunciar. É um direito fundamental, é irrenunciável. Mas só que você pode fazer restrições, como, por exemplo, ocorre no pessoal que participa de reality show, desses reality show famosos por aí, né, que ficam muitas pessoas dentro de uma casa, isolados, sem comunicação. Veja, o direito de imagem, o direito à privacidade e à intimidade foram restringidos. Todo mundo está vendo o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo. A imagem deles está a todo momento na TV, inclusive em alguns canais 24 horas por dia.
Então veja que nessas situações foi o próprio particular que restringiu o seu direito. Mas aí a gente sempre relativiza essas situações porque também a gente não pode levar tudo no preto e branco, né? As restrições, elas possuem um limite. Qual é o limite? O núcleo essencial dos direitos. E qual é o núcleo essencial dos direitos? Em cada caso, a gente vai ter que avaliar, ok? Por sinal, tem a teoria dos limites, do limite dos limites, que seria a restrição, a limitação conferida aos direitos fundamentais. Mas vamos deixar para outra aula. Outra característica, inviolabilidade dos direitos fundamentais. Essa característica prega aquilo que a gente já vem falando desde o início. Nós não podemos violar os direitos fundamentais. Por quê? Porque eles são essenciais à vida digna, à vida humana. E aqui a gente tem outras características relacionadas à complementariedade, à efetividade, à interdependência. Mas só que nós vamos tratar sobre essas características conforme os julgamentos do STF forem aparecendo aqui nas nossas aulas. Só para finalizar, temos uma questão aqui relacionada ao conflito de direitos fundamentais. Porque direitos fundamentais possuem a mesma força e para eles não se aplicam as regras comuns relativas ao conflito de normas infraconstitucionais. Como se resolve esse conflito? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse assunto para a próxima aula, que eu vou tratar sobre direito à vida, e eu trato sobre conflito de direitos fundamentais, que vamos ter alguns julgados importantes em que houve justamente o conflito, o embate entre direitos fundamentais, direitos que possuem a mesma força normativa, ok? Agora vamos para o quiz. Sobre o direito ao esquecimento, marque a alternativa correta. Veja, não é um assunto que a gente tratou nessa aula, ou pelo menos não especificamente nessa aula, mas só que eu falei que os direitos fundamentais, eles possuem essa característica de evoluir com o passar do tempo. E com a evolução do tempo, percebeu-se que a vida privada estava sendo invadida pelo direito à informação, pela liberdade de divulgação das informações, principalmente pelas mídias, envolvendo casos graves, né, de crimes graves, em que ficava pegando no passado alguns crimes, alguns fatos ocorridos para ganhar audiência, ganhar lucro em cima disso. Às vezes eram fatos que ocorriam 10, 20 anos atrás e traziam de volta para poder ganhar audiência, para poder ganhar dinheiro. À custa do quê? Da privacidade da pessoa. Esse caso foi julgado pelo STF, mas vamos ver aqui as alternativas. Sobre o direito ao esquecimento, marque a alternativa correta. A. Significa que todos possuem o direito de ter seus crimes perdoados judicialmente. Não. O direito ao esquecimento não é um direito à impunidade. O direito ao esquecimento está relativo às memórias e à vida privada da pessoa, e não relacionado ao perdão judicial. O perdão judicial é uma forma de extinção de punibilidade prevista lá no Código Penal. Então, não é uma forma de perdoar os crimes praticados. Letra B. É previsto expressamente na Constituição Federal de 1988. Não, a Constituição Federal de 1988, no seu texto atual, não tem nada falando sobre direito ao esquecimento. Na verdade, aquilo que eu acabei de falar gira em torno de uma interpretação acerca do direito à privacidade, a direito à dignidade da pessoa humana. Então, é uma interpretação, não é uma previsão expressa. Letra C. É incompatível com a Constituição Federal de 1988. Aqui é a alternativa correta. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, entendeu que direito ao esquecimento ele é incompatível com as diretrizes da Constituição Federal, principalmente relativo ao direito à informação, principalmente relacionado ao direito ao exercício da profissão do repórter, do jornalista. Divulgar informações sobre fatos ocorridos no passado podem evitar que esses fatos ocorram no futuro. Podem alertar aqueles que se encontram em situações parecidas para que possam denunciar. Então, foram esse conflito de interesses, conflito de direitos que o STF teve que analisar. E na hipótese dos autos, ele entendeu que
o direito ao esquecimento por si só em relação a crimes, ele é incompatível com a Constituição Federal. Ok? Vamos ver a próxima alternativa. Pode ser encontrado com base na interpretação de cláusula aberta dos direitos fundamentais. Não. Na verdade, a cláusula aberta dos direitos fundamentais é um parágrafo que está previsto lá, se eu não me engano, é o segundo parágrafo do artigo 5º, e ele vai dizer que os direitos fundamentais previstos no artigo 5º não excluem outros decorrentes de tratados internacionais aprovados, ou então de outros que podem surgir com o decorrer do tempo. É como eu falei, a evolução dos direitos fundamentais permite que outros direitos apareçam e se tornem fundamental. Fica de reflexão, o direito ao acesso à tecnologia. Será que já não podemos dizer que é um direito fundamental? Fica aí de reflexão. Então, prestigiando o direito à informação, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal e a alternativa correta do nosso quiz é a alternativa C. Então, vamos agora para a próxima questão. Assinale a alternativa correta. O rol de direitos e garantias fundamentais é taxativo. B. Podem ser adotados outros direitos e garantias não expressos no texto constitucional. C. Apenas os direitos individuais são cláusulas pétreas. D. Todos os direitos fundamentais precisam ser regulamentados para poder produzir efeitos. Bom, vamos lá. A alternativa A está incorreta, porque, na verdade, o rol de direitos e garantias fundamentais previsto no artigo 5º não é taxativo, é exemplificativo. A letra B é a alternativa correta, porque, de fato, como eu falei, com a cláusula de abertura dos direitos fundamentais, é possível que outros direitos que não estão previstos no texto da Constituição possam ingressar no ordenamento jurídico e se tornar um direito fundamental. Uma construção doutrinária e jurisprudencial sobre determinado direito pode fazer com que ele se torne um direito fundamental. E a alternativa C está incorreta porque ela fala que apenas os direitos individuais são cláusulas pétreas, quando, na verdade, as cláusulas pétreas, a cláusula pétrea ela abrange todo o arcabouço de direitos fundamentais, incluindo os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos relativos à nacionalidade. Então, não são só os direitos individuais, mas todo o arcabouço de direitos e garantias fundamentais. E a letra D, está incorreta porque diz que todos os direitos fundamentais precisam ser regulamentados para poder produzir efeitos. Na verdade, não precisam. Na verdade, a Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 5º, fala que os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Obviamente que algumas normas de direitos fundamentais vai precisar de regulamentação, principalmente aquelas normas de eficácia limitada, em que para o exercício do direito eu preciso ter uma regulamentação. Inclusive, o mecanismo adequado para combater a violação à não regulamentação, ou seja, o desrespeito à regulamentação, o direito a ter uma regulamentação é o mandado de injunção. Então, nem todos os direitos fundamentais eles são norma de eficácia limitada. Na verdade, a maioria é norma de eficácia plena. Aliás, de acordo com a eficácia irradiante dos direitos fundamentais, que nós falamos agora há pouco em aula, a regra é que todos os direitos possuem aplicação imediata, inclusive para revogar aquelas normas que estão contrárias a eles. Então, se nós temos uma norma anterior à Constituição, que ela é incompatível com as normas de direitos fundamentais, ela não é recepcionada pela Constituição atual. Se a norma é posterior à Constituição e é contrária ao direito fundamental, a partir do momento que ela é publicada, promulgada, ela é incompatível. Então, ela é revogada. Ok? Então, por essas razões, a alternativa B é a alternativa correta. Os direitos e garantias fundamentais podem ser adotados outros não expressos no texto constitucional. Bom, encerramos nossa primeira aula aqui, que foi sobre teoria geral dos direitos fundamentais. Faltou ainda falar sobre o conflito de direitos fundamentais, que nós vamos falar na próxima aula. Nós abarcamos todas as gerações dos direitos fundamentais, a eficácia, as dimensões objetiva e subjetiva e as características de cada direito,
dando exemplos práticos e de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, na próxima aula, eu aguardo vocês para falarmos sobre direito à vida. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.